Bom, pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho rapidamente da ideia por trás da adição de momento angular, tá? E aí a gente vai voltar para a tecnicalidade. Na aula passada eu falei, na aula retrasada e passada eu falei um pouco da adição de momento angular no exemplo específico do spin. Depois a gente começou a falar um pouco do caso geral e agora a gente vai deduzir as fórmulas mais matemáticas, né? Tem menos intuição. Mas essa primeira parte da intuição acho que é importante que vocês entendam, tá? Então, eu vou recapitular aqui um pouco. A ideia que a gente fez aqui no começo é o seguinte: a gente tinha duas partículas de spin meio, né? Então, a gente geralmente, se fizer a anotação mais carregada, mais explícita, você tem aqui um spin da partícula, tá? Aqui eu vou dar a partícula 1, momento angular na direção z desse spin, né? Quando é L, o M é momento angular orbital na direção z. Quando é S, é o spin na direção Z. Quando há ambiguidade, você bota uma decoração a mais no seu M para indicar se está se referindo ao momento angular de spin ou momento angular orbital. Beleza? Não tinha pensado que era assim, tá? Pois é, porque a gente usa... Eu botei esse Z aqui à toa, tá? Geralmente a gente faz assim. S1 é M1. Você pode me trazer que eu não peguei só... O L é pra... Então, quando a gente começou lá atrás a falar de momento angular, a gente começou com o L seta, tá certo? Com o L seta a gente tem o L2 e o LZ, que é o que nós usamos para construir as bases, tá certo? São dois operadores autodisjuntos, tem uma base diagonalizada comum para os dois e a gente segue aqui usando os operadores de escada, certo? A base que a gente monta é uma base que vai ser LM, onde esse rótulo define o momento angular orbital total, né? E aqui o momento angular orbital na direção z. Mas quando a gente escreve assim, S1M, esse M, por mais que seja o mesmo símbolo, ele tem dois significados, né? Aqui ele significa o momento angular orbital na direção z, ou seja, desculpa, LZ, tá? E aqui ele significa o alto valor do SZ. Tá? Quando não há ambiguidade, a gente vai usando. Que é como o livro usa, ele vai botando o M lá, né, em geral. Se eu tiver numa situação que eu estiver distinguindo, por exemplo, fazendo a adição do momento angular orbital mais de spin, eu vou ter uma coisa assim. Eu vou ter normalmente L, S, M, L ou alguma coisa assim, e MS. Tá certo? Ou melhor seria L, ML, S, MS. Tanto faz, é só uma escolha, tá? Uma vez escolhida, uma ordem manter, mas é só uma questão de escolha. Ok? Então foi esse comentário que eu fiz quando eu escrevi agora esse cat do S. Mas aqui, por enquanto, a gente está falando só de S, então a gente não precisa botar nenhum rótulo, nenhuma decoração a mais no M para distinguir o M do S ou o M do L. Ok? A gente só tem o M com um 1 para dizer que é o M da partícula 1, não o M da partícula 2. Então, você tem esse problema aqui. S2, M2. Tá certo? Como o spin não muda, né? Em geral o spin da partícula não muda, a gente geralmente não escreve esse cara aqui quando a gente estiver num contexto dado, né? Então, a gente fez uma anotação que é assim. Certo? E como a gente está trabalhando no caso de spin meio, a gente comprime mais a anotação para ser assim, ó, mais menos ou mais menos aqui. Né? Então esse cara aqui é simplesmente, né, a versão mais explícita desse cara aqui é S1 igual a meio, M igual a mais ou menos, M1 igual a mais ou menos meio. Tensor S2 igual a meio, M2 igual a mais. Aqui o mais ou menos não é... Quando mais aqui é mais, esse não precisa ser mais não. É só para indicar que tem as duas possibilidades, tá? O M2 é mais ou menos meio. Então, para a gente não ter que escrever isso aqui toda vez, a gente escreve só assim, mais ou menos, mais ou menos. Tá certo? E a gente usou isso o tempo todo, tá? Beleza. É fácil ver, duas possibilidades vezes duas possibilidades, temos 4 elementos na base. Ou seja, a base do produto tensorial desses dois partículas de spin meio é uma base com 4 dimensões, tá certo? A questão é a seguinte: se eu olho esse sistema e eu consigo, por alguma razão, medir o spin individual das partículas, essa representação é conveniente. Se eu olho para o meu sistema e não consigo medir o spin individual, digamos que essas partículas sejam acopladas, seja um pósitron e um elétron.
Ou um próton e um elétron. Um próton não, pode ser, vai. Um próton e um elétron, tá? Fazendo um átomo de hidrogênio. Se eu olho só para o átomo de hidrogênio e não consigo medir, digamos, só o spin do próton, só o spin do elétron, por alguma razão, essa base não é mais conveniente. Tá certo? Eu posso me perguntar o seguinte: o sistema como um todo se comporta com que tipo de partícula? De spin meio, de spin 0, de spin 38, né? E aí a gente mostrou na aula passada que esse cara aqui, esses 4 elementos de base, eles se comportam como uma partícula de spin 0, que só pode ter m igual a 0, soma direta, tá? Com uma partícula aqui de spin 1, que ela pode ter 1, 0, desculpa, 1, 0 e 1, menos 1. Uhum. Ou seja, o átomo de hidrogênio como uma entidade vista unicamente, né, como um sistema que você não consegue ver as partes separadas, ele se comporta ou como uma partícula de spin 0, ou como uma partícula de spin 1, né, que pode ter o m igual a 1, 0 e menos 1. Eu não entendi a primeira base. 0, 0 mais... Soma direta. Sim, soma direta, mas a primeira é 1, 0, 0. O S0, o M só pode ser 0. É uma base unidimensional, é um espaço de uma dimensão. Por que isso soma com a base do S igual? Por que soma? Porque você mostra que existe um... Tá, é porque, bom, você vai ter que assistir a aula só para você ver os detalhes, tá? Mas, assim, falando rapidamente, o que acontece é o seguinte. Se você pega esse cara aqui, ó, o mais... o mais, ele vai se comportar como esse cara aqui, ó. Tá? Se você pega o menos, você vai ver que ele vai se comportar como esse cara aqui, quando você aplicar uma rotação no sistema, tá certo? Quando você olhar o mais menos e o menos mais, vai ver que separadamente eles não diagonalizam o operador do momento angular total, tá? E aí você vai ver que só vai diagonalizar o momento angular total, o mais menos ou menos mais. Desculpa, o mais menos mais ou mais menos menos mais. Tá? Não sei se foi. Tá? E aí você vai descobrir que um desses caras, eles tem um momento angular total 0 e o outro tem um momento angular total 1, mas ambos têm m igual a 0. Professor, por acaso é aquela matriz que a gente construiu lá, que estava falando que tem o primeiro bloco que é 0, daí o segundo bloco que é o somado, esses 3 estados aí. Isso, esse bloco que é 0, aquele bloquinho do meio que é 0, você não viu a outra aula, então, que a gente via do S quadrado. O S quadrado, ele 1. Né? Então, esse vetor mais esse ou esse vetor menos esse são autovetores dessa matriz 1. Ok? Professor, a gente está falando que tem uma parte que é spin igual a 0 e outra parte que é spin igual a 1. Na outra aula você estava falando que era o momento angular total igual a 0 e o momento angular total Isso. igual a 0. Só que como a gente está considerando... não está Spin considerando mais M, spin, isso. o spin é o momento angular total nesse caso. O momento angular total, como eu estou somando 2 spins, é tipo o momento angular total de spin que sobra, entendeu? Só por isso que eu chamei de spin. Mas é fácil ver, né? Porque ó, esse cara aqui vai ser o mais menos, mais. A menos de uma fase. Tá certo? E um fator de raiz de 2. Tá? E esse cara aqui, ó, é o mais menos, menos mais. Tá certo? Então você vê que esse cara aqui, ó, é um cara tipo fermiônico. Então, a gente sempre vai... quando a gente estava falando daquele estado novo, você estava falando de 1 barra, 2 barra... Isso. Aquilo lá vai ser padrão, então, agora? Isso. Ah, tá. Okay. Só que a gente não vai usar aquela notação, que a notação é só para fazer uma ordenação simples, para vocês entenderem. A gente vai usar uma outra notação. Tá? A gente vai continuar usando a notação de momento angular. Só que agora de momento angular total. Tá? Ou seja, aqui você vê que eu tenho um cara com momento angular total 0 e um cara com momento angular total 1. Quando a gente estudou isso ontem, a gente viu que se eu estou somando uma coisa de momento angular total S1 com uma coisa de momento angular total S2, o meu momento angular da decomposição em somas diretas vai ser
de S módulo de S1 menos S2 até módulo de S1 mais S2. Módulo precisa no segundo caso, tá? Entenderam? Então, se eu estou somando meio mais meio, é fácil. Menos menos meio, meio menos meio é 0. E meio mais meio é 1. Então, eu só posso ter 0 e 1. Se eu tivesse meio e 3 meios, o menor que seria 1 e o maior que seria 2. Agora, então, a ideia toda é que a gente está usando uma questão de álgebra linear. A gente está falando o seguinte: o produto tensorial de meio é igual à soma direta de 0 mais 1. Tá? Esse tipo de truque para você relacionar um produto de de certo espaço vetorial que tem um certo significado, com a soma de outros significados, ele é bastante útil na física. Tá? Por mais que eu tenha falado de uma forma bem genérica, aqui nesse caso a gente está fazendo sempre o quê? Produto de espaços de momentos angulares como soma direta de espaços de momentos angulares. Nem sempre isso se mantém. Tá? Então, por exemplo, deixa eu pensar numa coisa moderna que vocês podem... que as pessoas estão estudando bastante, por exemplo, que é matriz de massa de neutrino. Aí você fala, pô, mas o que é matriz de massa do neutrino? Você descobre o seguinte: quando você monta uma teoria de campos, você tem um termo de massa lá, Por exemplo, digamos que um campo escalar φ quadrado com massa ao quadrado, lá na sua hamiltoniana, certo? Então essa massa aqui, esse termo ele atribui massa m para a partícula que tem esse grau de liberdade φ aqui, que é um grau de liberdade escalar, certo? O que acontece no caso dos neutrinos é que você tem, por exemplo, o neutrino do elétron, o neutrino do muon, o neutrino do tau, tá certo? E aí você tem um grau de liberdade que descreve cada um desses neutrinos, que é uma partícula de spin meio, certo? Então você tem uma coisa tipo psi do neutrino do elétron barra psi do neutrino do elétron vezes a massa do neutrino do elétron, que você esperaria, Só que não é isso que acontece. Na verdade, o grau de liberdade que tem uma massa aqui, é uma combinação linear dos graus de liberdade dos neutrinos do elétron, do muon e do tau. Então é a mesma coisa aqui, você está pegando um produto, que seria o produto aqui de 3 espinores, e escrevendo em termos de uma soma direta de outros estados, que esses estados diagonalizam essa matriz de massa. Você quer dizer que o da esquerda ele está com uma combinação linear? Não, é um produto. É um produto de bases. É quando você está trabalhando de sistemas compostos. Você está compondo. Então aqui você está compondo um sistema que é um elétron, 3 tipos de neutrino, tá? Só que na hora que você vai estudar a massa desse sistema, você descobre que a massa, na verdade, tem a ver com uma certa combinação linear desses caras. Que é uma coisa assim. Tá? Não sei se ajudou muito, mas eu só queria dizer que isso é útil em outros contextos. Tá certo? Mas essa descrição você não perde alguns graus de liberdade que você esperaria que o sistema tivesse? Se eu perco? Porque eu imagino que o espaço criado pelo produto tensorial é maior do que o criado pela soma direta. Não, justamente. A gente mostrou que esse espaço ele tem a mesma dimensionalidade desse espaço aqui. Tá? Então, assim, a gente nunca perde. Senão eu não poderia botar uma igualdade aqui. Tá bom? Então, se você bota 3 elétrons juntos, você de cara já sabe que se você fizer a adição no momento angular, você faz meio mais meio, você sabe que é 0 e 1. 0 mais meio é meio. 1 mais meio é meio e 3 meios. E aí você soma todos esses espaços, você vê todos os espaços, todas as possíveis spins do sistema de 3 elétrons. Tá certo? Você pode fazer isso recursivamente. Agora você sabe adicionar momento angular para qualquer número de partículas. Ok? Então, eu tinha feito aqui
a forma geral de se fazer isso, tá? Então, vamos recapitular mais uma vez. Eu estou adicionando, eu estou pegando agora o produto de VJ1 com VJ2, supondo que J1 maior ou igual a J2, tá? É claro que se não fosse, bastaria eu trocar os dois. Então, essa suposição aqui, obviamente, não é restritiva em nenhum sentido, tá? Então, a gente sabe que esse cara aqui vai ser a soma, né? Isso aqui vai ser igual à soma direta de J igual a módulo de J1, não precisa de J2, até J1 mais J2, tá? De VJ. Tá certo? Agora a gente precisa criar um mapa para que a gente tenha algum tipo de esperança de simplesmente de conseguir fazer essa conta de uma forma eficiente no contexto real. Como é que eu pego um estado J1 igual a 3 com M igual a não sei quanto, e esse cara aqui, escrevo, esse vetor vai me dar quais combinações lineares desses vetores aqui. E vice-versa, né? Um sistema que tem um momento angular total de um certo jeito, com um momento angular total na direção Z igual a tanto, é escrito como qual combinação desses produtos, dessas bases aqui. Tá certo? Você precisa de um mapa entre esses dois espaços. Você primeiro prova que eles são isomórficos, né? Mas agora você precisa de um mapa prático, né? E a gente vai justamente obter esse mapa prático. A gente mostrou o quê? Quando você pega esses produtos, você tem caras desse tipo assim, ó, J1, M1, J2, M2, tá certo? A gente viu que o momento angular total JZ, atuando aqui, vai ser H cortado, M1 mais M2, tá certo? Vezes J1, M1, J2, M2. É uma coisa que eu pensei agora, com características da aula. Eu não estou conseguindo entender a diferença. Que talvez é só um detalhe, mas eu não estou conseguindo ver a diferença quando você coloca J, ou coloca o L, ou coloca o S aí. Tipo, o S é para spin, o L é para momento angular total, o J é para soma do spin mais momento angular total. Ah, é verdade. Com o seguinte detalhe, a gente geralmente usa J quando a gente não quer dizer especificamente qual que a gente está usando também, ou seja, J também é o coringa. Então, Porque como tudo que vale para J, né, tudo que vale para a representação genérica vale para as outras, então às vezes a gente trabalha só na genérica, que é J. eu lembrei que J a gente colocou J é igual a soma de. Daí tem do momento angular total e o momento menos do. S mais L, alguma coisa assim. Isso. Mas assim, cuidado, porque vocês vão rapidamente aprender que existe um número finito de letras e que a gente na física vai ter que reciclá-las. Então, nesse problema aí a gente não está falando que não tem L ou nada. Tem L também, tem o S e. é irrelevante para a gente. Ah, tá, irrelevante. É irrelevante porque a gente está falando do momento angular J, que é a soma desses outros dois. Se esse cara vem de uma soma de outros dois, é irrelevante para a gente. Porque ele continua sendo uma representação do grupo de rotações. Então, não muda nada o fato dele, da origem dele ser essa ou aquela, entendeu? Contanto que ele seja um operador de momento angular, ele pode ser S mais L, mais isso, mais aquilo, não interessa pra gente. Essa é a beleza da coisa, né? Sempre que o matemático tenta fazer, isolar aquilo que tem comportamento padrão para poder excluir ele e diminuir a complexidade. Ok? Só que, bom, aí a gente vê que o JZ, né, que lembra, o J seta é igual a J1 mais J2, tá? E o JZ, naturalmente, é o J1Z mais J2Z, tá bom? Bom, é fácil ver que essa base que diagonaliza essa base aqui diagonaliza esses operadores aqui, tá? Porque, né, esse cara aqui é uma soma de operadores. Então, se esse cara aqui
diagonaliza esse e esse diagonaliza esse, então o produto diagonaliza a soma. O quadrado já é mais complicado. Quando você vai fazer o quadrado do momento angular total, ele vai ter J1 quadrado mais J2 quadrado mais, você vai ter aqui J1, J2. Ok? Bom, aqui, como são operadores, você tem que sempre pensar um pouquinho, ver se não está fazendo besteira quando você fizer quadrado assim, para ver se esses caras comutam e tal, tá? Só ficar atento a esse tipo de conta aqui. Então, a passagem daqui para cá, daqui para cá, ela é simplificada de certa forma, porque a gente tem uma coisa, um dos operadores que a gente quer diagonalizar já está diagonal, que é esse cara aqui. Tá certo? Então basta que a gente encontre a maneira de diagonalizar esse cara aqui para a gente encontrar quem vai para onde. Que foi o que a gente fez no caso do spin meio mais spin meio, tá? Então, eu vou dar os passos gerais, sempre tentando fazer ligação com aquilo que a gente fez lá atrás. Bom, então se eu calculo o meu JZ atuando aqui, eu tenho M1 mais M2, o que é, obviamente, degenerado, né? Ou seja, eu posso somar dois números inteiros ou semi-inteiros de várias formas diferentes para obter o mesmo número semi-inteiro ou inteiro. Então, se eu digo que M é igual a M1 mais M2, se eu fixar um M aqui, eu posso variar um dos outros M's à vontade. Quer dizer, quase à vontade. Né? Porque a gente sabe que esses M's têm limite. Qual o maior M sem índice que eu posso ter? Né? Isso. É J1 mais J2. Porque o maior M que pode aparecer aqui é J1. Ok? E nesse caso eu tenho alguma degenerescência? Não tem nenhuma. Não tem outra maneira de eu fazer essa soma aqui e chegar no máximo. Quando eu chegar no máximo menos 1, eu tenho quantos estados levando para essa mesma possibilidade? Eu posso ter J1 mais J2? Não, porque dá o máximo. Então, mas eu posso ter então J1 menos 1, né, sendo o M1, e o M2 J2, ou vice-versa. Então só tem dois estados. E é sempre assim. Você vai aumentando. Isso, exatamente. Ok? Mas a única coisa que importa pra gente é quando sai de um pro do lado. A gente só precisa de um algoritmo que te ligue um cara ao do lado, que se ele funcionar sempre, você faz uma indução matemática e leva todos. Ok? Que é o que a gente vai fazer. Então a gente já tem alguma coisa aqui, a gente já tem onde começar. A gente sabe que esse estado aqui, ó, a gente sabe que o estado J1, J2, J2, ele tem que pertencer ao meu momento angular maior. Ele tem que pertencer a J1 mais J2. Ou seja, esse cara aqui, ó, ele tem que ser proporcional a... Agora eu vou usar a notação de momento angular de novo, mas para representar vetores aqui. Tá? Com o seguinte detalhe, a gente viu na aula passada que aqui o J nunca se repete. Então o momento angular total da soma direta não é ambíguo. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me avisam, tá? Oi? Tá. Não existem dois espaços aqui com o mesmo momento angular total. Então, se eu escrever a base aqui em termos do momento angular total, você sabe exatamente qual desses espaços vetoriais aquele vetor faz parte. Ok? Então, a gente faz o quê? A gente escreve assim, ó, J1, J2. Eu vou dizer por que eu boto esses dois rótulos aqui, tá? Aqui é o meu J total, que eu vou escrever J, meu J, que eu vou escrever aqui sendo J1 mais J2, tá? Deixa eu botar um parênteses só para não confundir. E aqui, com o meu M máximo, que é M igual M1, J1 mais J2. Tá? Nem sempre eu vou usar essa notação tão explícita. Bom, por que você bota J1 mais J2 aqui? Porque por mais que nesse produto direto
que é igual a essa soma aqui, na soma só apareça um momento angular total para cada valor entre J1 menos J2 até J1 mais J2, eu não sei se aquele momento angular total é resultado de qual produto de base, de qual produto de espaços, de quais espaços que eu estou fazendo o produto, entendeu? Então essa anotação aqui é só para lembrar que esse particular J total veio do produto de uma base, né, de um produto tensorial de bases J1 e J2. Ali, para mim, o segundo J1 e o segundo J2 estavam fazendo esse de M. Isso, é exatamente isso. Ali não está claro para mim que está fazendo por de M, ela não ser... É J1 mais J2. Mas só tem um M, dois. Não, porque esse aqui é um vetor de base desse espaço, dessa soma aqui, ó. Em particular, aquele vetor pertence ao VJ1 mais J2. Esse cara aqui, ó, ele pertence a VJ1 mais J2. Está claro para mim, então, o que significa o J em diferenças? O J igual a J1 mais J2. Nesse produto aqui, ó, eu vou ter vários J's. Digamos que os J's aqui sejam iguais. Então, eu posso, inclusive, ter J0 aqui. Então, esse cara aqui, ó, ele poderia ser assim. Um outro vetor aqui, dessa soma direta, poderia ser o J1, J2, J igual a 0 e... Só para M igual a 0. Esse cara pertence ao meu V0. Tá. A ordem do segundo não é totalmente análoga, não é necessariamente igual à ordem do primeiro. Ela não é igual à ordem do primeiro. O que você quer dizer com ordem? Eu quero dizer o papel que cada letra em cada ordem. Ah, é totalmente diferente. Totalmente. Esses aqui, em geral, se você tiver num contexto simples, você pode até ignorar esses caras aqui. Se você souber de partida, você está sempre pegando o produto de J1 igual a 3 e J2 igual a 7, você não precisa ficar escrevendo esse cara aqui. Se você tiver numa situação em que você quer lembrar que esse cara aqui está vindo da soma de um J1 particular com J2 particular, aí você mantém esse cara aqui. Ok? Por quê? Porque você pode ter digamos que eu somei J1 igual a 1, J2 igual a 2. E aí eu vou ter um estado de momento angular 0. Né? Só que eu podia ter somado o J1 igual a 5 com um J2 igual a 5 também. Então, para eu lembrar que aquele particular estado de momento angular 0 veio de um J1 particular com o J2 particular, eu repito eles aqui. Professor, a gente só faz essa notação quando o estado não é degenerado, que nem o E máximo? Não, a gente vai sempre usar essa notação. Só que só no caso do M máximo que a gente pode, de cara, saber o mapa. Porque como é único, a gente sabe de cara que esse cara aqui se mapeia somente nesse cara aqui. Não, porque se o N não fosse máximo, eu ia escrever N1, N2, JN. Desculpa, como é que é? Eu sei que é o único estado, porque aí... Desculpa, repete o que você falou no começo. Da direita, se o N não for máximo, quer dizer, não for J, né, no caso, né? Porque eu iria escrever N1, N2, JN. Aí é o único estado dele, né? Porque se não fosse máximo, não. Porque, ó, vamos fazer aqui. Vamos pegar o caso que eu tenho aqui, por exemplo, o meu J1. Eu estava pensando, tipo, J1, N1, J2, N2. Isso aí seria, para mim, Cat, Braga, N1, N2, JN. J2, M2. Você está dizendo que isso é proporcional? Essa proporcionalidade a gente vai discutir. É igual o quê? N1, N2. Deixa eu botar só aí J1, J2, só para a gente manter a notação mais carregada. Qual o momento angular total? É que agora o N não é mais J, né? E o J está escrevendo Então, deixa eu te falar. Aqui eu posso botar assim, meu J igual, interrogação, e aqui o meu M, eu já sei com certeza que é M1 mais M2. Se esse cara aqui é máximo, só existe um J que tem esse cara.
Se esse cara não é máximo, por exemplo, vamos pegar momento angular na direção z igual a 0. Pegamos que esse cara aqui é igual a 0. Quantos caras aqui existem que levam esse cara aqui igual a 0? O M é 0, então o J só pode ser 0, por causa que quer dizer, se M é 0, o J, eu acho que tem que ser 0, esse J tem que ser 0, não? Ou, Não. o J poderia ser qualquer um e o M está no 0, é isso que você quer dizer? Se me confundir, cara. Só um segundo. Nossa, acho que é muito louco. Não. Ó, a gente viu que a soma desses dois momentos angulares aqui vão dar vários momentos angulares totais. Sim. Tá? Então, por exemplo, vai dar um momento angular total J igual a 0, digamos que eles sejam iguais, né? Então aqui pode ser 0. Só que pode ser 1 também, pode ser 2, pode ser 3, entendeu? Digamos que esse cara aqui seja 3 e 3. Então a gente sabe que vai de 0 até 6. Aqui pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu não tenho mais como um mapa único entre esse estado aqui e esses estados aqui. Esse estado tem que ser uma combinação linear desse cara aqui com 0 aqui e aqui variando de 0 a 6. É que o que eu estava falando de conclusão era pensar que esse J1 e J2 eram os N máximos. Você está escrevendo J1 J2 mesmo colocando N1 e N2. Isso, esse J1, J2 é para lembrar que veio da adição de um J1 com J2. Não tem nada a ver com M. Isso que eu estava confundindo. Por isso que eu estava pensando que daria, porque daí o N... Porque você já tem o M ali para lembrar de quem veio o quê. Isso, daí no caso que eu estava pensando, você tem a tal J, aí o N, que é a soma que poderia ser qualquer... O M que está degenerado perdeu a degenerescência porque você botou a lembrança de quem ele... Isso, é isso que eu estava pensando. Não, mas não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Tá? É justamente... Mas eu acho que clareou um pouco mais, né? Eu acho que eu devia ter falado dessa forma. Ou seja, quando eu estou somando esses caras... Porque eu falei assim e dei 2 exemplos, mas eu acho que o genérico é melhor ainda. Né? Ou seja, esse estado aqui, ele está associado a 6 estados naquele exemplo que eu acabei de dar, onde eu estou somando 3 mais 3. Certo? Porque pode ser que eu tenha uma partícula de spin 0 com momento angular total na direção z igual a 0, mas pode ser uma partícula de spin 1, que por acaso está com momento angular na direção z igual a 0. Ou pode ser uma partícula de spin 2, que por acaso, né? Ou seja, o sistema pode estar se comportando com uma partícula de spin 3, que por acaso está com momento angular na direção z igual a 0. Por isso que tem a degenerescência. Porque o sistema pode se comportar com uma partícula de spin 0, com uma partícula de spin 1, com uma partícula de spin 2. E todas essas possibilidades podem ter momento angular na direção z igual a um certo tanto. A vantagem que a gente começa para construir o mapa é que, como esse cara tem um máximo em M, então a gente sabe que só existe um cara que tem momento angular na direção z igual a 6. Aí a gente começa daí. Ok? Então, vamos pegar aqui. Como é que eu fiz? Isso. Aqui eu pego o J total. Deixa eu fazer assim. Eu vou repetir o quadradinho, a nossa tabelinha, porque vai ajudar, tá? E aqui eu pego... isso aqui anda na direção decrescente em J, tá? E aqui anda na direção decrescente em M. Deixa eu fazer assim. Tá? Então aqui o meu J vai ser o J1 mais J2. São os estados cujo momento angular total é J1 mais J2. Tá? E aqui é o meu maior M, que é J1 mais J2. Certo? Bom, aqui eu só tenho um estado, que é o meu J igual a J1 mais J2, tá? Eu vou fazer o seguinte.
Dentro desta tabela, eu tenho só os meus estados daqui. Então, vão ser sempre dois rótulos, um do J total, tá? Do momento angular total, e do momento na direção Z total. Tá? Então, aqui vai ser assim. J1 mais J2, J1 mais J2. Tá certo? Agora eu preciso construir um próximo estado, que é o J1 mais J2 menos 1. Tá ok? Eu vou construir todos eles até chegar no menos J1 mais J2. Lembra que para um dado J total, o meu M vai de menos J a J. Tá? Então aqui vai de menos J a J. Eu conheço esse cara aqui. Se eu escolher desculpa, uma fase, porque eu tenho essa liberdade, toda vez que eu estou mapeando dois espaços, como são espaços de Hilbert, e na verdade os vetores na mecânica quântica, eles são, a associação com a física é a menos de uma fase, eu tenho a liberdade de escolher essa fase. Então existe uma convenção, que é a fase de, deixa eu pegar o nomezinho dela aqui, Condon-Shortley, tá? Que é botar igual a 1, aqui, botar um 1 na frente, tá? Mas a gente vai olhar, eu vou mostrar isso mais pra frente. Daqui para cá é mole, porque a gente tem o operador J total menos. Então daqui para cá, ó, tá resolvido o nosso problema. Tá certo? Agora eu vou vir para cá e eu tenho o meu caso J1 mais J2 menos 1. Tá certo? Bom, eu não tenho um M igual a J1 mais J2 mais. Esse cara aqui não existe. Vou botar pontinho para não confundir com tracinho quando não existe. Tá? E também não tem esse cara aqui, que é o M menos J1 mais J2. Porque aqui o meu momento angular total é J1 mais J2 menos 1. Então o meu M máximo é J1 mais J2 menos 1. Não pode ser mais J1 mais J2. Tá? E agora eu tenho esse outro estado aqui que eu tenho que determinar. Se eu conseguir uma regra para determinar esse estado aqui, eu posso encontrar todos os outros, até o meu último aqui, usando o meu operador J-. E aí a mesma coisa se repete. Então aqui já não existe nem esse existem mais, tá certo? E agora eu tenho mais um que eu preciso determinar a partir desses outros, né? E depois eu vou com o meu J- até chegar aqui. E isso se repete até eu fechar esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo nunca fecha num bico. Não, nunca fecha. Não necessariamente fecha num bico, tá bom? Por exemplo, se você estiver adicionando 2 mais 0, você vê que é só uma coluna aqui. Só do 2. Porque o 2 mais 0 continua sendo um 2. Tá certo? Se eu estiver adicionando 5 mais 1, vai do 4, né, até 6. Então aqui começa 6, 5, 4. Então termina com uma ponta grossa. Tá bom? Só para vocês terem uma visão da coisa. Tá? Então, só para fechar o nosso exemplo, que a gente está pegando meio, a gente tem o quê? 1, 0, 1, 0, menos 1, tá certo? Aqui é o estado 1, 1, tá? Esse não existe, esse aqui é o estado 1, 0, esse é o estado 0, 0, tá? E esse cara aqui é o estado menos 1, 0, e esse aqui não existe. Essa é a tabelinha dali, no caso, da adição. Engraçado, a gente chama de adição de momento angular, mas isso vem do produto tensorial, né? Por isso pode ficar um pouco confuso. Tá? Agora a gente precisa do mapa desse cara aqui. Esse mapa aqui a gente construiu à mão, meio que sem seguir um padrão, tá? Mas a gente pode ver o seguinte. Você colocou
Eu fiz errado, está totalmente errado. Obrigado. Então, o que a gente fez? A gente encontrou que que é o meu M máximo, ele é igual ao mais. O que a gente fez? A gente olhou para esse cara, aplicou o operador momento angular total nele e viu que ele tem um momento angular total 1 e momento angular na direção z igual a 1. E aí a gente concluiu que esse cara é igual a esse, mas a gente não precisava ter feito isso, tá certo? Se aplica o operador num certo vetor e encontra um alto valor vezes ele mesmo, aquele vetor é indeterminado a menos uma fase. Tá? Então, quando você escolhe esse cara sendo igual a esse cara aqui, a gente chama essa escolha de ter botado uma fase que é simplesmente 1 aqui, tá? Dessa convenção de Condon Shortly. Shortly? Não sei se é Shortley ou Shortly. Depois vocês checam no livro, tá bom? Essas convenções, pessoal, geralmente estão associadas aos primeiros experimentos que foram feitos, em que era mais conveniente assim, mas você poderia, às vezes, começando, por exemplo, com o seu 1 menos 1, que também é único, né? Pela mesma razão que o 1 é único, e dizer que a fase é mais 1 aqui. Tá certo? E talvez isso levasse a uma convenção diferente. Ou não, ou começar, por alguma razão, com outro vetor, com uma fase simples, tá? E encontrar os outros a partir de uma outra metodologia. Tanto faz, tá? Mas então, adotando a convenção do primeiro, como ficaria o segundo? Não seria mais um, seria... Ah, não sei, tem que fazer as contas. Teria que refazer as contas. Adotando essa convenção aqui e vindo para cá, você tem que ver o que acontece com o operador J+ aplicado aqui. E o J+ também, ele depende de uma escolha de fase que a gente fez quando a gente encontrou, né? Lembra que a gente encontrou que o J+ está associado com o cara com o M aumentado em 1, né? Aplicado no vetor, ou seja, J+ aplicado no estado Jm, tá? Vai ser proporcional, a gente mostrou isso aqui, ao estado Jm mais 1. Tá certo? Aqui a gente viu que o módulo desse número que aparece aqui é aquela raiz complicada de J mais M vezes J mais M, menos M mais 1, blá blá blá. Tá certo? Mas teve uma escolha de fase lá também, que implicitamente define o significado da base. Tá? A gente pode ter escolhido uma fase maluca aqui. Um menos 1 elevado a exponencial, sei lá, qualquer coisa que você possa inventar aqui, tá? Você poderia, o exponencial de I θ, onde esse θ é uma função complicada de J e M. Você pode fazer. Talvez em alguma situação seja conveniente, tá? Então, você tem que ver essa escolha de fase no J+, para ver se a fase aplicada aqui muda a fase do mais aqui. Tá certo? Mas geralmente você não faz isso. Você simplesmente faz a escolha histórica e segue ela, porque geralmente ela é boa o suficiente. E se você tiver realmente uma necessidade de inventar uma conversão diferente, você publica um paper lá provando por que é. Tá? Mas ficou claro isso aqui? Condon Shortly? Então tá, agora que eu estou dando nome aos bois, tá? Ao fazer isso, eu estou implicitamente definindo o mapa entre aqueles dois espaços que estavam aqui. Tá ok? A gente faz isso na física o tempo todo, né? Mas, bom, nem sempre fica óbvio pra gente. Quando... Oi? Sabe o que eu quero dizer? É o seguinte, seria mais explícito se eu primeiro fizesse uma construção nas somas diretas, ou seja, naquela soma de Vj menos 1 menos V de J1 menos J2, mais, né? Eu fizesse uma construção lá, tivesse minha construção aqui e depois construísse o mapa. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou construindo o mapa e dizendo que esse mapa depende da fase. Se eu mudo a fase, eu mudo o significado desses caras aqui. Mas é porque eles estão ganhando significado pelo próprio mapa. Entendeu? É a mesma coisa quando você escreve um sistema de coordenadas.
Quando você faz assim, eu tenho aqui um Z, um Y e um X. Esse cara, ele adota um sentido implícito, porque você está implicitamente dizendo que essas direções estão associadas a uma certa direção no espaço, entendeu? Então, ele ganha sentido no momento que você fala, esse cara é a direção Z. Tá certo? Você poderia ter feito diferente. Você poderia dizer, não, minha teoria ela tem uma quebra do grupo de rotações. As pessoas brincam muito com teoria que quebra Lorentz. Então você bota na teoria de partida um vetor numa direção especial do espaço. Se a sua teoria já tem esse vetor nessa direção especial, então na hora que você escreve um sistema de coordenadas nela, ela tem um sentido já em relação àquele vetor. No momento que você associa ao seu espaço, você já tem um mapa que se define sobre essas duas coisas que já tem sentido, entendeu? Não sei se... O que a gente está fazendo, não. A gente está fazendo essa coisa implícita, porque a gente está, ao botar a fase aqui, a gente está ganhando, a gente está dando sentido para esse cara aqui, a partir desse cara que a gente já tem sentido físico, ou seja, a gente sabe que tipo de sistema físico isso aqui representa. Tá? Mas no fim são fases, tá? As fases não mudam nada. A dinâmica vai ser a mesma, os valores esperados vão ser os mesmos, assim por diante. Tá certo? No mesmo sentido de que isso aqui é irrelevante. Se eu escolhi o Z para cima ou para baixo, a dinâmica é a mesma. É claro que eu vou ter que depois traduzir o resultado que eu obtive num certo mapa para o resultado que eu obtive no outro. Mas a física é a mesma. O mapa entre a física e a realidade tem que ser igual. Isso são as ideias que levaram Einstein a fazer a relatividade geral e a invariância por diffeomorfismos, né? Mas a ideia é essa, tá? É uma ideia mais ou menos é uma ideia bem profunda. Então a gente aplica aqui o nosso S- no 1, tá? A gente usa a definição do S- como a soma do S- do espaço 1 com a soma do S- do espaço 2, né? Ou seja, só para ficar claro, isso aqui é S1- mais S... Estou botando S porque isso aqui vem do exemplo do spin, tá? S2- atuando no mais. A gente pega as convenções lá atrás de como se aplica S- num cara de spin, né? De momento M igual a meio. Nossa, tá ruim, cara, isso aqui. Encontra que esse cara aqui vai ser 1 sobre raiz de 2 H cortado menos mais, menos. Professor, eu lembro que era SX, YZ e S ao quadrado, mas eu não lembro o que era aplicar S menos. S mais ou menos é igual a SX mais ou menos e SY. Certo? Esses caras aqui, eles são H cortado sobre 2, o Pauli X mais I Pauli Y. Tá certo? Se você somar esses caras aqui, você vai ver que um deles, né? Isso aqui vai ser H cortado sobre 2. Lembra, esse cara aqui é 1 fora da diagonal, e esse cara aqui é menos II. Então, isso. Então, quando você fizer esse cara aqui, vai dar uma matriz, se eu não errei nada, assim. E eu acho que esse 2 some. Tá certo? Então, esse aqui pega um estado mais e leva em 0, e esse cara aqui pega um estado menos e leva em mais. Então, esse cara aqui é o S... Não, é porque eu botei mais, eu esqueci do mais ou menos, né? Isso. Então, você vê que quando for mais aqui, é o que eu escolhi, tá? É o que eu escrevi aqui, né? Escolhendo o mais aqui. Então, esse cara aqui, ele está levando o mais em 0 e está levando... Não. Isso. Então, eu errei na convenção. É aqui, tá? 1 e 0. Isso. Esse cara aqui vai... O S+, ele tem que levar o... Isso. Então, ó, essa escolha aqui vai dar essa matriz 0, 1, 0, 0. Aplicado no menos, eu vou obter o mais. Tá? E aplicado no mais, eu obtenho 0.
Porque, né, lembra que o escada ele não pode levar o mais para cima, porque não tem 3 meios no M do J do S meio. Ok? Tá tranquilo? Bom. Então, você obtém aqui, ó, aquele cara. E lembra, a gente obteve isso aqui de uma forma bem mais complicada. A gente encontrou aquela matriz que a gente teve que construir, aquela matriz 1, 1, 1, 1, diagonalizou a matriz 1, 1, 1, e depois encontrou aqui não, aqui a gente aplicou S- no estado 1, e já obteve o cara que é o 1, 0. Ok? Ou seja, isso, a gente... Isso, tem que tomar cuidado, porque tem uma questão de... Eu escrevi errado aqui. Isso. Esse cara aqui, ó, ele vai ser isso. E isso aqui, não está errado não, mas isso aqui tem que ser igual a raiz de 2h cortado, isso vezes o 1, 0. Usando a nossa mesma convenção do operador S-, tá? Porque agora o S é um operador S- atuando no momento angular 1, tá? E levando ele de 1 para 0. Onde aqui, esse S-, ele tem aquele outro significado que é levado uma representação meio, de mais meio para menos meio. Então aqueles coeficientes que aparecem, aquela raiz que aparecem, são diferentes. Se você faz as contas, usando a convenção que a gente viu lá atrás, a gente obtém esse cara aqui. Tá certo? E por isso que esse cara apareceu, tá? Eu tinha escrito errado. Esse cara vai ser assim. Certo? Desculpa, pessoal. Raiz de 2h cortado. Menos, mais, menos. Vou recapitular porque eu não falei de uma maneira linear para vocês. Eu quero encontrar aqui o meu estado 1, 0, tá certo? Para eu encontrar o meu estado 1, 0, eu tenho que aplicar o operador escada S- aqui, tá? O meu operador escada S- atuando aqui vai me dar um certo coeficiente, que é aquele coeficiente que está definido lá atrás, que vai se manter sempre, né? Vai ser H cortado, raiz de... Isso, aqui, exatamente, vai aparecer o C- aqui, tá ok? Com o J lá igual a 1, tá ok? Quando eu aplicar aqui, eu tenho que pegar o mesmo cara, só que agora para representação meio, tá? Cada um atuando num pedacinho, esse cara atuando nesse pedacinho e esse cara atuando nesse pedacinho. Quando você fizer as contas, você vai encontrar isso aqui. Ok? É fácil, né? Porque é fácil ver. Professor, mas por que você tirou o sobre raiz? Não. Eu tirei porque eu tinha escrito errado aqui. Eu teria que ter colocado ele aqui primeiro e depois jogado para cá, entendeu? O S1 aqui, menos, o S2 menos só está mudando o estado, mas ele não está dando coeficiente. Porque o coeficiente nesse... porque nesse caso específico, eu, em vez de usar o C-, eu peguei aqui direto a aplicação em termos da matriz de Pauli. E aí eu já vi que o C- nesse caso ia ser... Deixa eu ver. Um pouquinho. Será que isso está errado? Isso está certo. PH cortado. Eu tenho uma coisa estranha aqui. Alguém tem o C- aí? Maravilha. Vamos fazer direitinho, que eu acho que eu fiz errado isso aqui. É só um exemplo, que eu acho que eu quis botar mais e tem algum coeficiente errado. C- de JM. Acho que eu sei quem é.
Eu acho que é h cortado raiz de J menos mais. menos... Aqui é mais ou menos? Mais ou menos e menos mais aí. Tá. M. E aqui J mais ou menos M menos 1 ou mais 1? Menos 1. Ah, não, desculpa, isso é mais. Mais 1. Foi, é isso mesmo. Então, ó, vamos lá. Aqui é 1, 1. Então, é claro que o mais vai matar, né? Mas o menos vai ficar 1 mais 1, 2. E aqui vai ficar 1 menos 1, 0, mais 1, 1. 1 vezes 2. Então, esse cara aqui está de acordo com o que a gente falou, tá certo? Agora, vamos ver o S menos atuando no 1 meio mais meio. Ok? Então aqui vai ficar H cortado. Eu vi que não podia estar sobrando H cortado. Isso, então vai ficar aqui, ó. Aqui, esse cara aqui é meio e esse cara aqui é meio. E a gente está pegando mais. Então vai dar 1 e esse cara aqui vai ser meio menos meio mais 1. Então vai ficar simplesmente 1 aqui. Tá certo? Por isso que aqui é só H cortada. Por isso que dá agora, está dando certo como deveria ter dado, que era esse cara aqui. Tá certo? Eu fiz o exemplo errado aqui e não prestei atenção. Ok? Desculpa aí, pessoal, pela confusão. Então, olha que interessante. Olha o nosso problema e vamos tentar fazer um mapa com aquilo que a gente estava fazendo antes. Tá? A gente tem um cara que é esse aqui, que é único, e a gente simplesmente rotula ele como 1, usando essa convenção do Cordon-Shortley. Tá? Aí a gente faz o S- e encontra um cara, tá? Bem definido, com o meu M 1 a menos do maior possível. Lembra que quando a gente anda para o lado, sempre tem dois caras aqui. Né? Quando a gente, na tabela que eu acabei de apagar, tinha exatamente dois caras sempre naquele estado. Só que eu acabei de conseguir determinar um deles já. Tá certo? O que eu preciso fazer agora? Eu vou falar o seguinte. O meu estado 00, que é o estado do M máximo depois o M máximo menos 1, que é o cara que quando eu ando um cara para a direita na minha tabela, ele tem que ser o quê? Alfa, mais menos, mais beta, menos mais. Uma combinação linear qualquer. Né? De dois vetores. Só que eu já sei que esse cara tem que ser ortogonal a esse aqui. Porque são representações de spin diferentes. Se eu faço o produto, eu vou ter o quê? Eu vou ter esse cara aqui, o meu 1, 0, com o meu 0, 0. E esse cara vai ficar o quê? Aqui é mais, aqui é raiz de 2. Vai ficar alfa mais beta sobre raiz de 2. Tá certo? E esse cara aqui tem que ser igual a 0. Igual a 0 Porque eu quero que esses estados sejam ortogonais. Estão em momento angular totais diferentes. Tá certo? Então, isso diz pra mim que alfa, ou melhor, beta é igual a menos alfa. Tá certo? Ou seja, 0, 0 tem que ser uma coisa assim. Alfa mais menos, menos, menos mais. Tá certo? Só que tem que ser normalizado. Tá certo? Então esse cara tem que ter pelo menos aqui uma fase. Raiz de 2. E a convenção é escolher também essa fase igual a 1. Professor, eu não entendi que você colocou o epsilon lá. O epsilon não era coisa de rotação. Como é que é? Qual é epsilon? Não, ele não é epsilon, falei nada, é exponencial. A exponencial não é aquele negócio. Ah! É porque isso aqui é uma fase, né? Exponencial de θ é uma fase qualquer. Você entende isso? Tá. Isso aqui é a raiz de 2.
Então, basicamente, eu tenho que resolver, né, se eu quiser fazer isso de uma forma mais formal, eu tenho que resolver essa equação junto com essa aqui, que é a de normalização. Ou melhor, desculpa. Essa equação aqui, tá? Lembrando que aqui a gente vai escolher que alfa e beta são reais. É convenção. Da mesma forma que a gente escolheu essa convenção aqui, né, para ter aquele C sem nenhuma fase complicada, a gente está escolhendo aqui. Da mesma forma que a gente escolheu esse C mais um aqui. Como eu falei antes, isso atribui um significado implícito ao mapa. Formaliza o mapa, né? Então tá. Vamos lá para o caso geral. J1, J1, J2. J2 é igual a mais 1 vezes... É o contrário, tá? Isso. Só para ficar... Deixa eu deixar explícito isso aqui para não confundir. Tá? Esse é o 1 que eu escrevi no exemplo que a gente acabou de ver. E esse cara é o mais. Tá? J menos aplicado aqui no J igual a J1 mais J1, J2 M, J1 mais J2 vai ser igual a H cortado duas vezes J1 mais J2 elevado a meio. Tá? Então veja, aqui é o uso do C menos, tá? Para esse lado esquerdo. Então aqui vai aparecer J1 mais J2 mais J1 mais J2. Aparece um fator de 2 aqui, que é esse 2 aqui. E esse cara aqui vai ser J1 mais J1 menos J2, que é 0 mais 1. Então sobra só esse fator aqui. E é claro que isso aqui é proporcional ao quê? Ao estado J igual a J1 mais J2 e aqui o estado M igual a J1 mais J2 menos 1. Então eu sei, tá vendo que esse cara é degenerado? Eu sei a qual cara esse lado esquerdo vai pertencer, que é o J total, J1 mais J2. Fazendo o lado esquerdo, eu vou ter assim. Eu jogo esse cara aqui para cá, tá? E vou escrever assim. Tá? Nada demais. E agora, o que eu vou escrever? Esse cara como os operadores associados a ele no espaço do produto tensorial. Então esse cara vai ficar assim. J 1 menos mais
J2 menos. Atuando no espaço. Agora eu volto para o caso tensorial para ficar mais fácil para mim, tá? Que é o J1, J1, J2, J2. Ok? Bom, esse cara aqui atuando aqui é a mesma coisa, ó. J1 mais J1, tá certo? Aqui vai dar 1, né? E esse outro cara vai ser o J2 mais J2. Então vai ter um raiz de 2 vezes J1 e outro raiz de 2 vezes J2. Ok? Então vai ficar assim. Deixa eu escrever todos. Deixa eu escrever aqui. Mais cara, tá difícil, hein? Ok? Ou seja, eu acabei de encontrar uma combinação linear particular para um caso com M uma menor do que o máximo. Um menor que o máximo. Ou seja, a gente tem assim. J1 mais J2 e M J1 mais J2 menos 1 vai ser igual a raiz de J1 mais J2 vezes J1 menos 1 J2 mais raiz de J1 J2 J1 mais J2 J1 J2 menos 1. Tá ok? Agora eu posso tentar não, eu posso usar o fato de que eu não só conheço o meu J máximo e todos os seus M's, mas como eu conheço um dos M's que é o maior menos 1, que é esse cara aqui. Certo? O outro único M que tem, o único estado que tem esse mesmo M aqui é o estado J igual a J1 mais J2 menos 1, tá? Com o seu M máximo, que é igual a J1 mais J2 menos 1. Tem alguma coisa estranha naqueles cats? Porque pra mim tá J1. Aqui falta um J2. Posso botar uma vírgula aqui para facilitar. Tá? Mas, novamente, o que acontece é que esse cara aqui vai ser alfa vezes J1 menos 1, J2 mais beta J1 vírgula J2 menos 1. Tá certo? Tem que ser uma combinação linear desses caras aqui. Eu tenho dois vetores, eu já conheço um. Então eu sei que esse cara tem que ser ortogonal a esse cara aqui. Tá certo? E que eu vou escolher a fase igual a 1 e esses caras reais. Então, na prática, isso vai ter o quê? Que convenção. É só para fixar o mapa unicamente, tá ok? Vai ficar assim.
alfa vezes raiz de J1 dividido por raiz de J1 mais J2 mais beta raiz de J2 dividido por raiz de J1 mais J2 tem que ser igual a zero. Tá? Quando eu pegar o produto desse estado com esse estado aqui. E eu também quero alfa ao quadrado mais beta ao quadrado igual a 1. Porque esse estado tem que estar normalizado. Professor, só eu perdi um pouquinho. Se a gente calculou o primeiro estado lá, que J é igual a J1 mais J2, e o N é o estado... M menos 1, máximo menos 1. M máximo menos 1. É o segundo estado, né? Porque a gente tinha falado Isso. de 2 estados possíveis. Daí, Não, aqui eu calculei o primeiro deles. o primeiro deles. Aí o segundo deles é quando J é J1 mais J2 menos 1. Isso que está acontecendo. Isso. Ah, tá. A gente vai fazer a mesma coisa. Supor que ele tem um alto valor. Não, que é uma combinação linear dos dois únicos estados do produto tensorial que tem o mesmo M. Ok. Aí a questão da ortogonalidade, que é o alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Ah, tá. Certo? E aí você... Bom, deixa eu ver quanto que eu fiz explicitamente. Ok. Se vocês prestarem atenção, tanto o que eu fiz aqui quanto eu fiz lá atrás, por mais que eu fale que a fase 1 estava ambígua ainda, porque era, lembra, era mais, menos, 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 mais. Né? No exemplo do spin. Podia muito bem ter sido menos, mais, menos, mais, menos. Tá certo? Ou seja, eu tenho um menos 1 ainda aí que eu preciso resolver. Tá? Eu entendi, porque amigo, para mim são coisas diferentes. Você está tratando como se fosse a mesma coisa? Como assim? Não entendi, isso pode ficar junto? Deixa eu fazer a conta. Eu faço a conta e vocês vão... Porque a conta do outro eu fiz meio que... Olha aqui, deu certo. Mas não fiz a conta mesmo. Vou fazer a conta e vocês vão ver que vai aparecer uma ambiguidade no mais ou menos. Então isso diz pra gente o que sobre alfa? Alfa tem que ser igual a menos beta raiz de J2 sobre J1. Tá certo? E eu sei que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado tem que ser igual a 1. Se eu substituir isso aqui, vai ficar assim. Beta quadrado, J2 sobre J1, mais beta quadrado igual a 1. Tá certo? Então vai ficar assim. Beta quadrado vai ser igual a... J1 dividido por J1 mais J2. Tá certo? Né? Bota o J1 aqui, multiplica e divide por J1 aqui, aí passa o J1 para cá e o J1 mais J2 para cá. Tá certo? Agora, beta, pessoal, é igual a mais ou menos raiz de J1 sobre J1 mais J2. Tá certo? Se eu escolher um certo sinal, vou ter outro sinal aqui. O que esse fator aqui faz? Ele vai fazer o alfa, em vez de aparecer com J1 aqui, vai aparecer o J2. Porque beta é número real, mas o quadrado dele é isso aqui, ele pode ser mais ou menos isso aí. Tá? Então, esse cara aqui vai ser igual a... Alfa é menos beta, então vai ficar menos mais raiz de J2, J1 mais J2, vezes aquele estado ali, que é o J1 menos 1, J2, J2, mais menos raiz de J1, tá vendo a diferença
Nesse cara aqui, ó, o que perdeu um M tá com o seu número aqui. Aqui, o que perdeu um M tá com outro cara. É bom, a gente precisa esperar, né? J1 mais J2. E tem um sinal relativo entre eles, tá vendo? E aqui eu tenho o quê? O J1, J1, J2, J2 menos 1. Ok? Então eu posso botar esse sinal para fora, botar esse mais ou menos aqui, e eu tenho esses caras menos o outro. Tá? E eu preciso fechar esse sinal aqui, ó. Tá? Então, para eu fechar isso, eu vou fazer a seguinte escolha. Só lembrar a anotação que eu usei aqui. Onde? Isso, é só um menos. Ponto, 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 menos, ponto, ponto, ponto. Na verdade, se eu botei mais ou menos, é esse cara. São esses pontos, pontos aqui. E esse cara aqui são esses pontos, pontos aqui. J2 menos 1. Aí a prova vai ser calcular os coeficientes de Clebsch-Gordon explicitamente para adição de angular 3 mais 8, tá? Quer dizer, é a pior prova possível, porque vocês não vão aprender nada, vocês não vão conseguir fazer, vocês vão sofrer, e eu não vou conseguir saber nada se vocês sabem ou não fazer alguma coisa de mecânica quântica. Tá, J1 mais J2 menos 1. Mas eu tive professores que me passaram provas desse tipo, não sei se vocês tiveram. Tá? Então aqui você faz essa convenção. Pode não gostar, assim, né? Mas você escolhe que quando você diminui 1 na segunda partícula, o produto disso com esse cara aqui tem que ser maior que 0. Professor, a última vez a gente tinha feito que os dois estados têm que ser ortogonal, então ali tem que ser 0. Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado, porque a gente usou que esse cara é ortogonal a esse aqui, ó. J1 mais J2 e M igual a J1 mais J2 menos 1. Esse é ortogonal a esse. A gente usou isso justamente para ter essa relação aqui. Agora, eu estou falando o seguinte, esse aqui é o estado produto tensorial, J1, J1, J2, J2 menos 1. É só um dos pedaços. Eu quero que esse produto com esse cara seja positivo. E esse negócio de ser positivo vem da onde? Convenção. Eu sei que eu já usei bastante essa explicação, mas assim, não tem o que eu posso fazer de melhor, porque você tem que convencionar várias coisinhas lá para fazer o mapa, para fechar seu mapa. Tá ok? Agora não é mais de ortogonalidade, é só uma... É só para fechar esse sinal aqui, ó. Tá? Porque agora você vê, esse produto desse cara aqui vai ser... Só vai dar 1 com esse aqui. Então vai ficar esse mais ou menos aqui, tá vendo? Então, na verdade, você está escolhendo que esse cara aqui, você escolhe o mais, tá vendo? Porque esse negócio... Isso aqui vai dar... Né? Esquece esse aqui, só para lembrar. Isso aqui vai ser igual a mais ou menos raiz de J1 mais J2. Aí eu escolho mais. E fechou. Tá ok? E esse, pessoal, são os coeficientes de Clebsch-Gordon.
Com essas convenções que eu acabei de apresentar para vocês e essas contas, se vocês repetirem indutivamente isso, vocês podem agora calcular todos os coeficientes de Clebsch-Gordon. Que ninguém calcula, na prática, hoje em dia você bota no computador e o computador calcula para você os coeficientes, tá? Você fez uma combinação linear lá, mas eu acho que a raiz tem que ser J1 ou na primeira linha. Essa aqui? Por causa que o J1 que tira. É do J1 que vai tirar. Quando a gente fez o original, a gente encontrou J1 aqui, que é esse estado aqui, ó. Que é J1 mais J2 e MJ1 mais J2 menos 1, que foi a aplicação do S menos. Para vocês lembrarem que tem que ser mais ali, ou que tem que bater esse com esse, naquele estado, esse bate com esse, porque o S menos é S menos de um mais o S menos do outro, por isso que é mais. Não é essa a sua dúvida? O que eu estou falando é que o alfa... É aqui, isso aqui, ó. Era alfa... tá, entendi porque que lá no alfa tá o J2. Isso, porque... o que eu estou falando é que lá quando é J1 menos 1, eu estava pensando que era J1, raiz de J1 dividido por J1 mais J2. Mas é isso mesmo, é porque eu esqueci de botar o J2 aqui. Não isso aí, não disso. Eu estou falando do primeiro J Do numerador. Eu pensava que era J1. Ele era quando a gente escreveu esse estado aqui, que veio da aplicação do S menos, do J menos. Ok. Mas agora esse aqui é o ortogonal a esse, que é esse aqui. Que veio da combinação linear alfa-beta, que eu acabei de determinar alfa e beta aqui. Só tem que fazer tudo as condições, professor. Depois eu ó, pessoal, tá tudo no computador, vocês colocam lá, o computador faz para vocês. Só que, na minha experiência, fazer essas contas uma vez na vida é útil para vocês entenderem a física, tá? Existe algum ganho, por mais que eu não consiga explicar com palavras de uma forma simples, quando você faz essas contas, algumas coisas se automatizam no seu cérebro, eu acho que algumas lógicas se conectam, tá? Então, mesma coisa eu falo para um monte de coisa de matemática, que as pessoas acham, isso é muito chato. Aqui mesmo aqueles exercícios que a gente faz de mecânica, eu acho que está um pouco exagerado, mas que a gente fica fazendo aqueles exercícios de mecânica com polia e tal. Acho que aquele ali, até um certo ponto, tem o seu valor para automatizar, para você criar essas micro-rotinas de raciocínio que você usa para fazer física mais para frente, entendeu? Então, por mais que seja tedioso e você não veja muita utilidade prática na hora, vale sempre a pena, tá? Isso sempre é como se fosse uma malhação, aumenta a musculatura cerebral de vocês. Daí vai ser tipo fazer aqueles matrizes lá do JM, o J', M', as matrizes do J quadrado, J. Isso. E eu acho muito bonito, que não sei se vocês repararam, mas aquelas matrizes e esses coeficientes, tudo isso aqui está saindo do C mais e C menos. Então você vê que o C mais e C menos veio da imposição que os operadores eram autoadjuntos, hermitianos e tinham altos valores reais, né? E no caso dos quadrados, positivos, que a gente colocava aquela desigualdade. Então, de uma coisa tão simples, e aquilo tudo veio da álgebra de Lie. Então, de você observar como é que o espaço funciona, mais umas hipóteses sobre como você descreve a natureza matematicamente, você encontra um monte de resultado matemático interessantíssimo que aparece em experimentos, ou seja, isso tudo, pessoal, é real. Sabe, você vai para um experimento, você vai encontrar uma regra de seleção, porque você vai descobrir que dois elétrons ou se comportam como uma partícula escalar ou se comportam como um bóson. E você vai no experimento, você vê aquilo. E eu acho isso, sabe, muito legal, muito bonito, porque você pega coisas tão, parece simples, né, e você consegue tirar resultados, consequências totalmente inesperadas, né? Mas é isso, pessoal. Então, ó, segunda-feira tem aula. A outra sexta não tem, depois não temos mais sexta-feira, então a gente se despede das nossas sextas-feiras aqui. E fazemos prova dia 20 e eu vou fazer vídeos curtos, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou falar de um vídeo das propriedades dos coeficientes de Clebsch-Gordon. Exemplo de aplicação. E aí, a notação espectroscópica, aquela notação que vocês estão acostumados, vocês viram no segundo grau, né? 2P3 meios, 1S2, aquelas coisas todas, vem tudo daqui, tá? Porque você vai fazer a adição de aumento angular e você vai ver como é que você consegue usar
essas informações do momento angular total aqui para definir o estado de um átomo, certo? Então eu vou fazer 1 ou 2 vídeos sobre isso e depois um assunto super interessante que são operadores tensoriais, tá? Isso fecha o nosso capítulo de momento angular. Então a gente vai ter uma aula que eu vou falar um pouco sobre essas coisas e esses vídeos curtos desses outros detalhes para a gente fechar esse capítulo, certo? Eu queria que pelo menos vocês vissem teoria de perturbação, tá? Então eu acho que a gente não precisa, eu acho que não dá para ser muito ambicioso. Então esse assunto mais teoria de perturbação, com certeza eu vou dar formalmente para vocês e vai estar na prova, tá? As outras coisas que eu vou dar porque eu acho que vocês têm que ter como bagagem, mas eu não vou cobrar na prova. Então, equação de Dirac, se eu tiver tempo de gravar um vídeo bonitinho sobre equação de Dirac. Teoria de perturbação, dependente do tempo, que é bem mais complicada, também eu vou gravar um vídeo para vocês, mas não vou cobrar na prova, tá certo? Então é isso, tá? Assim que eu conseguir gravar. Oi? É,